Sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos. Nosso grupo de mística está dando início e o Raymond agora faz as boas-vindas, por gentileza. Nós temos aqui entre nós o querido Daniel Justi. Daniel é professor, historiador, teólogo batista, companheiro querido. Encontrei com ele agora, esse ano, na academia, né? Terminamos há mais ou menos uma semana, 2 semanas, terminamos nossa etapa de uma disciplina na UFRJ. Ele foi meu professor, é meu professor, né? Um querido amigo também, com quem a gente já tinha relação anteriormente, a gente já tinha se encontrado em outros momentos, e nós, sabendo da experiência do Daniel lá no Pará, né? Um pouco a experiência dele também lá, um pouco ligada ao nosso querido Padre Ricardo, que está aqui conosco, né? Que também esteve naquela região. E aí o Daniel vai falar para nós um pouquinho hoje sobre as pesquisas sobre Frei Henri e também a questão agrária naquela região amazônica do Pará. Então, trocar com nós experiências. Eu, mais do que apresentar o Daniel para vocês, porque ele mesmo pode fazer isso, eu quero, Daniel, apresentar o grupo para você. Nós somos um grupo que se constituiu no início da pandemia. O Padre Ricardo Rezende, que está aqui na sala conosco, tem diversos grupos de espiritualidade, grupos de oração que ele acompanha. E nós, quando iniciamos esse grupo aqui, o Padre Ricardo também foi companheiro de primeira hora. E nós, toda semana, nos reunimos aos domingos, às 18 horas, desde, talvez, início de abril de 2020. Só falhamos no finalzinho do ano. E esse nosso grupo aqui é um grupo que ele tem essa dinâmica. Um domingo a gente celebra a Eucaristia, né? O Padre Ricardo celebra conosco, e no outro domingo nós conversamos sobre algum tema que possa também alimentar nossa fé, alimentar nossa caminhada. Então, esse é o grupo de Mística e Espiritualidade Nossa Senhora da Libertação. Aqui nós temos pessoas de diversas regiões do Rio de Janeiro, gente do movimento popular, da academia, dos movimentos de igreja, das pastorais, pessoas que também que professam outra denominação cristã, estão aqui conosco, outras religiões, de outras matrizes também já vieram aqui falar conosco, conversar conosco, tem sido sempre muitíssimo bom. E para iniciar, Daniel, antes até de passar para você, eu queria pedir ao Leandro, se ele não tem aí, eu tenho, para a gente compartilhar na tela o texto do Evangelho de Marcos, que a gente leu hoje, que é um texto bem rico, e depois de lido o texto, nós fazemos um minutinho de silêncio e depois passamos a palavra para o querido Daniel, desde já agradecendo demais a sua presença aqui entre nós. E não tem ninguém escalado para ler o texto. Quem puder ler, abra o seu microfone e faça o favor de ler para nós. Eu posso ler. Pode, Marisa. Marisa, seu microfone está fechado, meu bem. A gente não ouviu nada você. Pronto. Agora. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos,
mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Graças a Deus. Um minutinho de silêncio para a gente fazer também a internalização da mensagem. Acho que podemos passar para o Daniel, lembrar também que do nosso grupo a Gláucia, né, é amiga do Daniel, né, Gláucia? E a Gláucia, inclusive, fez contato lá com o Daniel. Gláucia, querida, eu podia, inclusive, ter... Aliás, se você quiser também, Gláucia, antes do Daniel, faz uma saudação a ele, que é importante, né? Raymond, oi, querido. Antes do Daniel falar, se me permite, rapidinho, né, formamos um grupo pequeno para discutir as nossas questões respostas para a Assembleia Eclesial. Né? A gente se reuniu na semana retrasada e eu fiquei no sábado retrasado de mandar um retorno, não consegui mandar o retorno, foi uma semana difícil para mim. Tá. Felizmente eu estou bem de saúde e eu descobri que eu perdi, né, acessando agora há pouco, eu descobri que eu perdi as questões que eu havia formulado para a resposta. Não está em canto nenhum. Eu vou refazer de novo, vou trocar com o Leandro e depois dou um retorno para vocês, porque a gente tem até amanhã, não é isso? Sempre, até 31. Até 31, tá bom? Sem problema, Jorge. Obrigado. Então, Gláucia, obrigado, Jorge. Boa noite mais uma vez, pessoal. É uma alegria receber o Daniel no nosso grupo. Uma pessoa que tem não só um conhecimento da religião, né, se a gente falar no olhar teológico, né, mas uma vivência, né, uma prática religiosa e também, e sobretudo, né, um conhecimento acadêmico muito grande na área da religião. Então, uma pessoa assim que pode contribuir muito, tenho certeza que vai trazer uma reflexão muito positiva para o nosso grupo. Eu conheci o Daniel quando eu fui, por intermédio do André Barroso, na UFRJ, conhecer o André, né, o André Cheritarese, que é nosso orientador, foi orientador do Daniel e é meu orientador. Então, assim, a discussão sempre muito rica, né, a contribuição
de muito, de muito conteúdo. Certamente vai trazer, né, uma reflexão que vai nos ajudar. Então, Daniel, seja bem-vindo, muita gratidão, né, e muita alegria em saber que você está aqui com a gente. Obrigado, Gláucia, Raymond. Boa noite a todas e todos. É um motivo de alegria muito grande para mim estar aqui nesse momento por inúmeras razões. Eu vou mencionar algumas delas, porque, de fato, dada a importância que eu dou para esse momento, eu gostaria de falar algumas palavras nesse sentido. Raymond, a primeira vez que eu conheci o Raymond foi no contexto de manifestações na cidade do Rio de Janeiro, por volta de 2013, 2014, alguma coisa assim. E naquela ocasião, professores, profissionais da educação, universitários, se manifestavam na Cinelândia e eram muitas as pautas, muitas as questões, e dentre essas questões, muitos políticos envolvidos. Então, era um ambiente extremamente hostil a qualquer tipo de político, principalmente os eleitos. E eu me lembro que, no meio daquela manifestação toda, caminhava o Raymond, por meio das pessoas, conversando e dialogando e sendo bem recebido nos diferentes grupos que estavam ali. Aquilo me chamou muita atenção. Porque era um espaço onde, em tese, não seria bem-vindo, mas era extremamente acolhido por todos que ali estavam. E como ele já conhecia o André Chevitarese, que a Gláucia mencionou, André, comecei a trabalhar com o André em 2007, e trabalhamos junto até hoje, publicamos junto, trabalhamos, damos aula e tal. E então, através do André, eu conheci o Raymond também, e aquela situação de encanto positivo, no sentido de vê-lo ali naquele espaço, se confirmou quando eu conheci a pessoa que é. E tive o prazer de dividir a sala de aula com ele nesse semestre que passou, numa disciplina do doutorado que ele está fazendo, também orientado pelo André, né? Então, esse foi um motivo de muita alegria de partilhar mais um espaço com o Raymond. A Gláucia também é um motivo de grande alegria, porque eu comecei a trabalhar com o André em 2007, e por volta de 2009, nós organizamos o Laboratório de História das Experiências Religiosas, na UFRJ, no Instituto de História. E ele começou pequenininho, lá em 2009, e hoje ele já tem vida própria, com as publicações, com os pesquisadores, é um volume grande, e a gente tem muita alegria de ter criado esse espaço e mantê-lo até hoje. E lá eu conheci a Gláucia, e uma pessoa extremamente acolhedora e extremamente politizada, e sempre fazia intervenções nas nossas reuniões no grupo no sentido de chamar à realidade as pessoas novas, as pessoas que não tinham tanto essa visão. Então, foi uma alegria muito grande também. Quando ela comentou comigo aqui do grupo, fiquei muito feliz e tenho muita alegria em estar aqui. Saudar também o César, que eu estou vendo aqui, que partilhou também da sala de aula com a gente. César, muito bom te ver. E aí, por último, quer dizer, como eu disse, são muitas razões, então eu queria só, para finalizar esse primeiro momento, a Aninha que está aqui também com a gente, e a Aninha foi uma companhia muito presente na vida do Frei Henrique, e sem dúvida nenhuma, aqui no contexto do sul do Pará, uma liderança articuladora e uma liderança importantíssima na luta pela justiça, pela terra, pela fraternidade. E é uma pessoa porque eu tenho profunda admiração e carinho, sobretudo pelo acolhimento também que eu sempre tive na CPT, pelo respeito, pelo suco de cupuaçu que ela já me ofereceu algumas vezes. E então, assim, a Aninha, é uma alegria muito grande também poder fazer parte aqui, estar com a Aninha.
E também, quem está aqui hoje é a Cleonice, ela é estudante do curso de História aqui no Pará. Ela está entre o 5º e 6º período e há praticamente 2 anos, 2 anos e meio, ela trabalha como bolsista nesse projeto, que eu vou falar um pouco sobre isso. E tem sido uma parceira de enfrentamento dessas questões muito valiosa. Então, uma pessoa extremamente estudiosa, comprometida também com as causas da justiça. Então, é uma alegria muito grande para mim também ter isso aqui. E também pelo professor Ricardo, que eu, até o presente momento, só o conhecia de leituras e de lives, que, por conta da pandemia, sobretudo uma que ele fez com um grupo de juristas de Belém, que foi falando sobre o trabalho escravo contemporâneo, que foi mais de 2 horas de duração e uma fala extremamente incrível, né? Então, é um prazer muito grande estar também aqui, professor Ricardo. Eu trabalhei no Museu Nacional, no meu primeiro pós-doutorado, mas na arqueologia. Então, a gente não teve chance de se encontrar por lá, porque eram áreas muito diferentes, mas é uma alegria muito grande conhecer. E aí, em alguns momentos, eu vou falar por que essa referência é muito importante nesse sentido. Rapidamente falando, eu comecei minha trajetória na teologia. Eu fiz, no ano de 2002, eu entrei na Faculdade Batista de Teologia, que fica na Tijuca, no Rio de Janeiro. E Tijuca, onde eu morei entre 2002 e 2017, eu morei nesse bairro. E em 2002 eu entrei no curso de teologia, fiz minha graduação e logo depois eu segui para o mestrado na PUC. E fiz todo o meu mestrado lá. E, paralelamente a isso, também entrei na graduação em História, no Instituto de História da UFRJ, em 2006. E, em 2007, eu conheci o André Chivitarese, que foi meu orientador e é um grande amigo, ainda hoje nós trabalhamos juntos. E, logo que encerrei o mestrado e a graduação em História, eu ingressei no doutorado, também lá no Instituto de História, com o André, fazendo as pesquisas. E, terminando o doutorado, meu primeiro pós-doutorado foi em arqueologia, no Museu Nacional. Eu organizava um material paleocristão que tinha na reserva técnica para organizar uma exposição aberta ao público e trazer esse material. Bom, tinha alguns materiais que eu já tinha trabalhado, já tinha até nome a exposição, era uma coisa bem bacana, mas veio o governo Temer e cortou as bolsas, então o projeto foi interrompido. E logo depois eu fiz o segundo pós-doutorado, que foi em História, no Instituto de História de novo. E no ano de 2017, no final do ano, eu fiz o concurso para a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, que fica, a sede dela fica na cidade de Marabá, e ela tem 4 campi espalhados por essa região do Sudeste do Pará. Um desses campi é a cidade de Xinguara, que é onde eu estou agora. Eu moro aqui desde 2018 e atuo na graduação de História da Unifespa e também no mestrado profissional em ensino de História da Unifespa também. Então, rapidamente, brevemente, essa foi minha trajetória. E por que eu mencionei essa trajetória? Porque eu fiz o concurso em 2017, mas eu chego na cidade no final de março, quando eu me mudo para Xinguara, em definitivo, para assumir aqui a posição. Sim, Jorge, já eu vou mencionar até porque da importância do professor Ricardo nessa região aqui. Então, eu chego em 2018, em março, e em abril aconteceu, né, uma homenagem ao Frei Henri, organizado pela Comissão de Direitos Humanos da seção da OAB aqui do Pará, em Xinguara, e foi ali que eu conheci, então, pela primeira vez, um pouco da trajetória do Frei Henri e de tudo que envolveu esse processo.
Imediatamente, eu precisava, por conta da minha carga horária na universidade, quer dizer, ela é separada, é uma coisa meio, não quero aborrecê-los com isso, mas eu precisava de um projeto de pesquisa em que eu trabalhasse na pesquisa, na orientação, etc. Então, foi aí que eu tive a ideia de pegar a pesquisa que eu fiz de doutorado. Essa pesquisa ela acabou sendo publicada alguns anos depois. Esse livro, Paulo de Tarso como Homem Divino, Paleocristianismos no Mediterrâneo Antigo. Essa foi minha pesquisa de doutorado. Eu a defendi em 2015 e ela foi indicada como uma das melhores teses do ano, e por conta disso a própria UFRJ e o programa financiaram a publicação, ela se tornou livro, e aí eu comecei a pensar, conhecendo rapidamente a história e a atuação de Frei Henri, se, por hipótese, eu não poderia estudá-lo e trabalhar a sua vida e trajetória a partir do conceito de homem divino. Foi assim, então, que eu fiz o projeto. Esse projeto cumpriu as instâncias e os ritos burocráticos que eles precisam cumprir, até que eu conheci, então, a Aninha, na CPT, a Aninha, o Paulo e a Merielle, né, os três que atuam na equipe da CPT aqui em Xinguara, e também, pouco depois, a Lidiane, que também trabalhou aqui na CPT, e foi assim, foi uma experiência muito legal, porque eu pude conhecer a própria CPT, e eu fui, como todo pesquisador vai, em busca de documentação, de material para pesquisa. E foi quando eu cheguei num acervo construído pela CPT. Rapidamente, eu queria mostrar, sinceramente, eu não conheço todo mundo, então eu gostaria de mostrar muito rápido uma imagem, apenas para dizer, né, exatamente onde que eu estou. Essa região, enquanto as configurações aqui estão demorando para acontecer, essa região, ela fica, essa cidade de Xinguara, né, o sul do Pará, fica no Arco do Desmatamento. É uma região que ela pega próximo ao Acre e ela faz um arco chegando até próximo do Amapá. E esse arco que ele faz, ele pega o norte do Mato Grosso, pega boa parte do sul do Pará, Tocantins, e vai até próximo ao Amapá. Portanto, essa região convencionada, né, chamada como o Arco do Desmatamento, é precisamente nesse ponto que a cidade de Xinguara se encontra, né? O Jorge escreveu nas franjas das fronteiras agrícolas, é exatamente isso. É uma região profundamente antropizada já, então a presença dos seres humanos nesse arco do desmatamento já praticamente acabou com a mata original, de modo que a gente parece passar por um processo de transformação de uma região que era de floresta amazônica em cerrado. As alterações climáticas são absurdas. Nesse momento, a gente está com 33% de umidade aqui, numa região conhecida como trópico úmido. Então, é uma região profundamente impactada por isso, e esse impacto é resultado direto do desmatamento para criação de gado e, mais recentemente, também, notadamente, para soja. Essa cidade de Xinguara tem esse nome porque ela fica numa região geográfica entre o rio Xingu e Araguaia. É um município muito recente, de emancipação, de ocupação por volta dos anos 70, mas de emancipação só em 82. E essa cidade, ela tem o nobre apelido de capital do boi gordo. Ela, na cidade, são 3 frigoríficos que existem e, arredondando numa média, cada um desses 3 frigoríficos abate 2.100 cabeças de gado por dia. O Irã é o maior comprador de carne daqui, dessa cidade mesmo. Rússia, China e muitos outros países negociam bastante com o agronegócio daqui. Então,
essas informações rapidamente para você ter uma ideia do que é essa cidade, do que é essa região e como ela está instalada no arco do desmatamento. E a imagem que eu gostaria de mostrar, eu não consegui compartilhar, mas depois eu posso encaminhar, que é um trabalho feito pelo Centro de Documentação Dom Tomás Baduino, que mostra os assassinatos do campo no Brasil entre 1985 e 2019. Você não está conseguindo compartilhar, não, Daniel? Não, porque a questão foi do meu computador. Ele pediu para abrir as configurações para permitir. Eu falei, não vou abrir, não. Vou continuar aqui para não perder o ritmo. Mas eu vou mandar aqui, Leandro, no teu WhatsApp, e aí, se você puder, você compartilha, por favor, porque aí também não fica sem a informação, né? Então, assim, essa região, ela está marcada por essas questões. Ela está marcada pela presença de um tipo de agronegócio profundamente explorador do território, de maneira não sustentável, porque o desmatamento ele acontece e a eliminação da floresta acontece de qualquer maneira. Muito próximo aqui nós temos a região de Carajás, principalmente Eldorado dos Carajás é uma região mineradora, então a Vale do Rio Doce está presente aqui. E, enfim, são muitas questões que vão aparecendo. Obrigado, Leandro. É só para você ver essa mancha mais clarinha, é o arco do desmatamento. É a região geográfica que ela ocupa. E essas bolinhas que estão aí no mapa, elas, quanto maiores essas bolinhas, maior o número absoluto de assassinatos ocorridos na região. Então, perceba que nessa região, mais ou menos do alto à direita, você vê que a quantidade de bolinha é tamanha que a gente não consegue distinguir mais, nem ver a linha, a sombra do arco do desmatamento, né? É justamente nesse ponto aí onde nós estamos aqui, no sul do Pará. É exatamente nessa região. A regionalização do estado do Pará varia. A saúde faz de um jeito, a educação faz de outro, mas a gente está basicamente na região do Araguaia. Tá? Então, para te dar uma referência, a região do Araguaia, que ficou bastante conhecida por causa da guerrilha do Araguaia e outros episódios. Essa linha verde tracejada é o limite da Amazônia Legal, e a gente percebe, então, como que essa área está hoje. Profundamente desmatada. Pode tirar, Leandro, por favor. Obrigado. Essa área ela está quase que completamente desmatada. Ela é ocupada por uma pecuária extensiva e também de confinamento, porque a demanda de quase 6 mil cabeças de gado por dia para o abate é enorme. E nós temos, do ponto de vista social e político, nós temos um desenho bastante complexo aqui. Bom, então, diante disso, essa região, eu conheci a história e a trajetória de Frei Henri, sobretudo por esse trabalho, chamado Apaixonado por Justiça, da Sabine Rousseau. É um trabalho que procura, através de uma entrevista, reconstruir vários episódios da vida do próprio Frei Henri. E Frei Henri tem uma trajetória espetacular, porque ele nasce em 1930 e morre em 2017. Então, para um historiador, para uma historiadora, se deparar com a trajetória de alguém que vive dos anos 30 até a segunda década do século XX é quase que um curso inteiro de história para falar de todos os acontecimentos. Então, nesse livro, Apaixonado por Justiça, vários episódios da vida, da trajetória, ele mesmo conta, e aí eu chego na CPT novamente, que é quando eu vou buscar os arquivos relativos à atuação, vida e trajetória do Frei Henri, que eu vejo um arquivo enorme, bastante bem organizado e preservado por todos os agentes da CPT que aqui trabalham, e que ele foi
Uma das suas principais origens foi justamente o professor Ricardo, quando nos anos 70 ele dizia que seria importante ter o registro de tudo que acontece por aqui, seja para atender pedidos da imprensa, seja para documentação histórica, seja pelas razões que venham a aparecer, mas é importante que se documente tudo. Então, o arquivo da CPT Xinguara hoje é um arquivo de porte, eu costumo brincar, de porte egípcio. Os egípcios foram um povo que tinha compulsão por registro, pela escrita. Então, não acontecia nada no Egito sem que houvesse um registro escrito. E a CPT Xinguara, dos anos 70 para cá, final dos anos 70 para cá, é um pouco parecido com isso. Existem muitos registros e eles são de naturezas completamente diferentes e muito variadas. Nesse sentido, para conseguir entrar num acervo dessa magnitude e buscar, então, essas referências, nós, a partir de diversas reuniões de trabalho, organizamos o acervo a partir de suportes materiais de informação. Então, nós temos fitas VHS, fitas cassete, cartazes, fotos, documentos jurídicos, documentos de correspondência. Nós temos um volume de documentação muito, muito, muito grande. De tal maneira que não é possível que você chegue num acervo e tenha acesso a um corpus documental estabelecido, organizado e ordenado para, então, analisar a trajetória do Frei Henri. Na pesquisa que principalmente na Universidade CLEL e eu desenvolvemos, nós já segmentamos, do ponto de vista cronológico, a trajetória do Frei Henri, e ele chega aqui na região no início da década de 90. É quando ele chega em Porto Nacional, é uma cidade no Tocantins, e de Porto Nacional depois vai a Rio Maria, quando encontra o professor Ricardo, e quando os episódios que aconteceram, assassinatos de sindicalistas e, enfim, uma série de acontecimentos na cidade de Rio Maria, Frei Henri também vem para Xinguara para atuar na base a partir de Xinguara. Nesse recorte temporal da atuação dele, né, desde o início dos anos 90 até quando ele retorna para a França, nós temos, então, um período bastante significativo e que todo o acervo da CPT tem entremeado nele a participação, a ação do Frei Henri. Portanto, é um trabalho bastante volumoso. Até o momento, a Cleo, que é a pesquisadora que a gente trabalha junto, e a Merielle já conseguiram catalogar quase 500 documentos, e desses 500 documentos, ligados à atuação de Frei Henri, para ser preciso, 493 documentos até o momento, nós não conseguimos terminar ainda. Sabe aqueles gaveteiros que são 3, 4 gavetas de aço, que as pastas suspensas? Então, nós temos só na atual sede da CPT, que fica numa sala bem pequena. Quando eu cheguei em Xinguara, a sede da CPT era numa casa com um quintal bastante espaçoso e uma casa que permitia aos agentes salas de trabalho, de reunião, biblioteca, arquivo, mas, lamentavelmente, a igreja da matriz aqui de Xinguara tomou a decisão de demolir aquela casa, aquele espaço, para construir um salão de festas. Então, a sede da CPT foi deslocada para uma pequena sala num prédio anexo à igreja. Então, é um esforço hercúleo que os agentes da CPT fazem para manter aquele arquivo ali, para manter o próprio espaço. Esse arco do desmatamento e como ele tem funcionado, ele não tem sufocado não somente o ambiente e as questões sociais, mas tem sufocado também quem nesse meio trabalha. E eu penso que o lugar que a CPT Xinguara hoje ocupa, o lugar físico, é uma metáfora bastante significativa para isso. Parece que para este tipo de cristianismo presente aqui na cidade, para este tipo e para essa concepção
de reino de Deus, da igreja aqui colocada, a CPT não precisa mais do que uma sala. Lutar pelas questões sociais e pela justiça social, basta que uma sala resolva isso. E eu falo isso assumindo inteira responsabilidade da leitura e da crítica sobre isso. Isso, em momento algum, eu trago isso da CPT, isso é um professor da universidade que faz pesquisa lá, que está lendo a situação e está falando. Portanto, nenhum membro da CPT está sendo incluído aqui nessa minha visão. É única e exclusiva responsabilidade minha essa visão. Então, nós começamos esse trabalho de fazer um levantamento. À época, um seminarista dominicano chamado Rafael trabalhou com parte desse acervo, organizando tudo que era digital em um HD. Esse HD a gente também já teve chance de examinar. E por que esse trabalho é importante? Porque nós precisamos fazer um estudo detalhado, né, uma coleta detalhada de todos esses indícios que tem na documentação, no acervo da CPT, para que a gente constitua um corpus documental a partir do qual a gente consiga falar das diferentes etapas e trajetórias da vida e atuação do Frei Henrique. Como eu dizia, parte do acervo está na sala da CPT, outra parte na casa onde Frei Henrique morou, inclusive a Aninha mora ainda hoje lá. E aí tem, por exemplo, a biblioteca do Frei Henrique, quer dizer, nós temos uma quantidade significativa de obras que ele estudou e ele teve acesso, então isso também faz parte. E nós temos um outro corpus documental bastante significativo, que são os depoimentos das pessoas da região sobre Frei Henrique. E esses depoimentos, eles são tipicamente biográficos. Eles não duvidam, eles não vacilam. Ou falam muito mal, ou falam muito bem. Isso é uma característica do gênero biográfico. E, no caso de Frei Henrique, isso acontece com bastante recorrência. Então, também faz parte do nosso trabalho organizar entrevistas que a gente perceba que sejam significativas, para que essas entrevistas, então, componham um corpus documental a partir da percepção e da recepção dos trabalhos do Frei Henrique. Nós já tivemos algumas oportunidades de pessoas fazendo relatos sobre ele, mas também a gente está longe de terminar. Portanto, esse é um trabalho que eu não tenho a mínima pretensão que ele termine tão cedo. Eu estou aqui na região por convicção. Eu não pretendo sair daqui, porque eu penso que, com todo respeito, porque é a minha casa, eu penso que ser professor, no estágio da minha vida hoje da UFRJ, seria mais um professor a contribuir com a academia. Mas aqui, eu penso que, além de ser mais um professor a contribuir com a academia, eu acho que há uma questão social bastante significativa que precisa de atenção. E nós, da academia, temos o péssimo hábito de romantizar a pobreza, romantizar as injustiças, romantizar a Amazônia, e dificilmente há intelectuais disponíveis para esse tipo de vivência, como foi a do Frei Henrique. A vivência no cotidiano dos acampados, no cotidiano dos despejados. Poucas são as pessoas como o nosso amigo advogado José Vargas, que foi, de uma forma, de novo sou eu falando, de uma forma bastante criminosa, preso no início desse ano, e, coincidentemente, com a prisão dele, a última testemunha do massacre de Pau d'Arco foi assassinada, exatamente nesse momento que ele estava preso, e ele ainda está em prisão domiciliar por um conjunto de loucuras que a polícia local de Redenção, uma cidade aqui próxima, inventou, e ele está praticamente anulado dentro de casa por conta desse processo. Então, é uma região que tem suas particularidades. Se qualquer pessoa quiser conhecer com mais profundidade e com bastante detalhes, pode não só ler os trabalhos do professor Ricardo, como conversar, porque ele certamente fala dessa região muito melhor do que eu, porque é que viveu muito tempo. Eu estou aqui apenas há 3 anos. Então, é um trabalho de organização de um corpus documental que leva tempo. Há um outro material mais recente. Esse material ele não foi traduzido ainda.
Os Crucificados da Terra é um material organizado também pela Sabine Rousseau, com outro colaborador, e que traz as cartas que Frei Henri escreveu no período em que ele viajou pelas Américas. Ele teve um período da vida dele que ele chamou de sabático, de ano sabático, e ele faz viagens, e nós temos ali um compilado de documentos que percorrem um período temporal de 1978 a 1995. Então, também é um conjunto documental importante para a gente agregar na análise. Eu acabo de ver aqui que tem 30 minutos já que eu estou falando, então vou fazer alguma fala para finalizar, para a gente também ter espaço para conversar. Essa documentação toda, então, por que ela é importante? Porque o que é o conceito de homem divino? E até na expressão, tenho ali uma expressão grega, porque como o trabalho que eu faço é no documento Atos dos Apóstolos, né? Eu estudo esse texto, a construção de Paulo ali, porque esse é um documento que não foi escrito por Paulo e quem escreveu não conheceu Paulo. Quem escreveu esse documento na segunda década do século II contou história de homens divinos da bacia mediterrânea. Então, para dar um exemplo, homens divinos da bacia mediterrânea, se eu conto para você que um homem, ao entrar numa embarcação, alertado pelas pessoas que ali estavam, que havia uma tempestade, e essa tempestade era perigosa, porque poderia matar todos naquela travessia, ele acalmou a tempestade. Você rapidamente vai associar a passagem de Jesus, quando Jesus, então, teria acalmado uma tempestade. Mas esse relato que eu acabei de contar, eu estou me referindo a Júlio César. Júlio César também acalmou uma tempestade. Hércules também realizou feitos extraordinários por causa da sua força. Asclépio foi uma divindade grega que, inclusive, por causa da representação iconográfica de Asclépio com barba, Jesus ganha barba também na sua representação iconográfica. Então, isso é um conceito do próprio professor André Chavitarese, de uma herança cultural compartilhada na bacia mediterrânea, em que alguns seres humanos são capazes de feitos extraordinários, sejam por demonstração de força, sejam por sinais miraculosos, seja por extrema sabedoria, seja por uma atuação redentiva ou redentora no momento em que viveu. Então, quando a gente observa a vida e a trajetória dessas personagens, a gente identifica, e aí há um jogo semântico que bom, eu falei com o Leandro que eu não fiz a apresentação de slides, tudo, porque eu não queria transformar isso aqui naquela chatice acadêmica. A aridez do discurso acadêmico, às vezes, cansa, ainda mais num domingo à noite. Mas é uma discussão semântica grande, mas Deus é dotado de um poder chamado exousia. E a tradução desse termo seria como uma autoridade sobre todas as formas de autoridade e poder. E ele concede isso a algumas pessoas em algumas formas. Pode ser em formas de sinais, em formas de trabalhos, em formas de dinamis. Dinamis é a palavra grega de poder. É a mesma origem, o mesmo radical da palavra dinamite. Então, alguns seres humanos são dotados de uma dinamis, e é isso que eu defendo na tese, que o conceito decisivo para se pensar um homem divino é a dinamis. E alguns seres humanos são dotados dessa dinamis, que são entregues a eles pelas divindades, independentemente do seu panteão religioso, e realizam feitos extraordinários. Como que a gente sabe disso? Analisando toda a trajetória dessas personagens. Como que a gente analisa a trajetória dos personagens? Reconstruindo as suas vidas e trajetórias a partir da documentação. Então, a gente precisa de um corpus documental bastante bem consolidado para que a gente possa, então, através de um saber indiciário, né, que é uma ideia de um historiador italiano chamado Carlo Ginzburg, colhendo esses indícios de diferentes suportes materiais em diferentes tempos e espaços, formar o chamado paradigma indiciário a partir do qual a gente tem essa percepção.
E, por último, como que a gente pode dizer que é um homem divino e não um falso profeta, um charlatão, um enganador? E isso está diretamente ligado à construção social onde este ser humano está inserido. Então, se este homem, que eu estou chamando de divino, e aí, por favor, não entendam homem divino como uma desinência de gênero, tá? O correto seria humano divino, mas mulheres também, obviamente, estão incluídas nessa análise. É apenas um termo técnico, teios aner, em grego. Então, o meio social construído em que esses seres humanos atuam, esses homens ou mulheres atuam, é que os qualificará como homens divinos, como santos, como charlatões, como falsos profetas. Então, vejam, não é uma qualidade da ação que a pessoa realiza, mas é como a recepção comunitária constrói. Então, para os detratores, aquela pessoa será sempre, como as palavras que eu tenho ouvido sobre Frei Henri quando entrevisto pessoas, essas detratoras. É pilantra, é mau caráter, é um mentiroso, estava interessado só em pegar a propriedade alheia. Ou se é um aderente, aquele que conviveu, aquele que partilhou de experiências e que percebe nesse ser humano essa dinamis, então ele será ou um homem divino, ou um santo, ou um herói. Jesus, por exemplo, foi chamado de Cristo, que é um título, não é um nome. Então, a hipótese originária para a pesquisa está situada exatamente aí. Teria sido Frei Henri um homem divino? O tempo, a velocidade da pesquisa, da construção de acervo documental, da interpretação dos dados, da leitura do material, segue uma velocidade muito mais lenta do que as nossas leituras e as nossas conclusões são capazes de fazer. Então, eu já posso dizer, hoje, depois de quase 2 anos de pesquisas, que Frei Henri é, sim, um protótipo excelente para o conceito de homem divino, dada a manifestação de uma dinamis dentro da sua ação, fosse como advogado, fosse como religioso, fosse como um ser humano que partilhava as ideias de um reino de Deus, onde há justiça, há comida para todos, há paz. Então, socialmente falando, da forma como é construído, os detratores não o colocarão nesse espaço e darão a ele outros nomes e outros adjetivos. Mas, do ponto de vista dessa... Por isso que eu já não chamo mais de hipótese, isso já é um encaminhamento da construção de uma ideia de Frei Henri como um homem divino. Agora, a organização desse corpus documental, a sistematização e a apresentação desse corpus documental tem uma velocidade bastante diferente, sobretudo quando nas universidades públicas a gente não tem muito espaço para isso, né? Nós temos uma carga horária dedicada, mas nós não temos investimento. As bolsas são num valor ridículo. Dificilmente alguém que se dedique a uma pesquisa dessa, seja bolsista de uma pesquisa, poderá sobreviver de uma bolsa de pesquisa, porque são valores muito ruins. A bolsa para estudantes de graduação é R$400. Como que uma pessoa se dedica à pesquisa com R$400? Então, por isso, a velocidade vai ser sempre mais lenta. Para a gente construir esse corpus documental e esse acervo, a gente vai andar na velocidade que as condições materiais da vida permitem. Então, em linhas gerais é isso. Eu queria deixá-las e deixá-los extremamente à vontade para fazer perguntas, para fazerem comentários, para reclamarem de algo, para me corrigirem em algo. Eu estou completamente de coração aberto aqui para discutir, dialogar, trocar ideias. E eu agradeço demais a escuta de todas e todos e fico aqui à disposição. Muito obrigado, professor Daniel. O Raymond conseguiu voltar agora. Pelo que eu estou entendendo,
a região da Tijuca está em crise, porque Reimon, Eufrásia e Tânia, ou melhor, a Eufrásia e a Tânia nem sequer conseguiram entrar na sala ainda, e o Reimon caiu, ele está agora pelo celular. Então, quem quiser se inscrever, eu verifico aqui, tanto na tela quanto no chat. E, Reimon, você faz algum sinal também, porque eu sei que por celular é mais difícil, né, controlar as coisas do Zoom, tá bom? Aí você faz um sinal. Estou aqui. Eu estou aqui, mas vai ficando. Estou aqui. Aqui na Tijuca teve um apagão pesado, que piscou, piscou, piscou. Mas agora agora vim pelo celular. Vamos ver se restabelece. A Tânia chegou a entrar e caiu, a Eufrásia nem sequer conseguiu entrar. Eu vou dar a palavra ao Paulo, depois ao Padre Ricardo, e vou ficando atento para as próximas inscrições, tá bom? Jorge Alexandre também. Paulo, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Meu nome é Paulo Vitor. Eu sou professor de Sociologia da Rede Estadual aqui do Rio de Janeiro. Minha primeira participação aqui, né, junto de vocês. É uma satisfação, inclusive, diante do tema discutido, né? E eu gostaria de perguntar ao professor se esse conceito desenvolvido, bem interessante, de homem divino, se ele tem ou poderia ter alguma relação com o conceito de liderança carismática do sociólogo Max Weber, também, que identifica, dentro dessa perspectiva de liderança carismática, né, características que são atribuídas a tal líder também pela aqueles que os seguem, né? Gostaria de saber se há alguma relação, se há possível diálogo entre essa perspectiva weberiana e o conceito, né, de homem divino. Obrigado, Paulo. Daniel, eu só esqueci de combinar com você se a gente pode fazer um esquema assim, juntar umas 5, 6 perguntas e você responde em bloco depois? É possível? Beleza, obrigado. Padre Ricardo? Eu não tenho propriamente uma pergunta, eu teria só uma informação. Daniel, nós fizemos, vamos publicar ainda esse ano, uma pesquisa sobre 800 e poucos depoimentos de trabalhadores que escaparam de fazendas aí no sul do Pará. São 1.180 depoentes e 800 e poucos depoimentos, em 40 anos. Na verdade, o arquivo da Comissão Pastoral da Terra, eu acho que poderia dizer que tem 2 arquivos. Tem um arquivo que começou a ser organizado em 77. E é um arquivo onde houve coleta de depoimentos, especialmente na primeira pessoa, no singular. O trabalhador falava eu. Depois teve um momento que chegou o Frei, e tinha advogado que trabalhou conosco, né? Mas os advogados eram ruins de arquivamento, né? Quem ajudou muita gente no período inicial do arquivamento foi o pessoal de São Geraldo do Araguaia, os padres franceses, principalmente o padre Aristide Camiot. Então a gente tem um arquivo muito grande de conflito fundiário, de trabalho escravo e tal. Depois, quando o Henri chegou, mas, salvo engano, ele chegou em final de 77, ou início de 78, foi para Conceição do Araguaia e a gente combinou e ele foi trabalhar então no Tocantins. Né? Mas ele apareceu primeiro em Conceição e aí na Comissão Pastoral da Terra organizada e tal, se organizou no Araguaia Tocantins e ele ficou então na parte do Tocantins. Em 91, ele chegou a comprar a passagem para a Guatemala. Ele ia mudar para a Guatemala. E eu me recordo que ele foi se despedir de mim lá em Juiz de Fora, estava de férias. Então, eu tinha coordenado o regional durante alguns anos, e o Araguaia Tocantins,
E depois, em 88, eu fui para Rio Maria. Eu morava em Conceição do Uruguai, fui para Rio Maria. Mas em 91, ele foi em janeiro se despedir no sul do Pará e já tinha comprado a passagem e ia para Guatemala. Mas no dia 2 de fevereiro, o Expedito Ribeiro de Souza foi morto. Aí no dia 3 eu chego no sul do Pará, vindo de ônibus, né, de Conceição do Araguaia, e provavelmente dia 3 ou 4 o Henri me telefonou, perguntando se eu achava que ele poderia ser útil no Tocantins, em Rio Maria, em função do conjunto de assassinatos. O assassinato do Expedito foi um entre muitos, né? E eu disse que sim. Provavelmente ele consultou a CPT Nacional, provavelmente, imagina, ele fez outras consultas, mas a ideia dele era ficar 3 meses, ele ia atrasar a ida dele para Guatemala 3 meses. E só que ele perdeu a passagem, ele não foi para Guatemala, né? Ele ficou e moramos juntos até 96, quando eu vim para o Pará. Mas o arquivamento, parte do arquivo, me parece, nós perdemos, que era uma parte muito importante, que eram os cadernos. Junto do telefone, nós tínhamos cadernos grandes, onde todos os telefonemas que nós recebíamos, de violência, tudo era anotado. Depois também tinha parte dos depoimentos de jornal, revista, livros, artigos, peças de processo, inquérito policial, ações judiciais, etc. Mas tinha também os cadernos. A gente arquivava os cadernos e arquivava outra coisa, que eram os jornais. Mas a CPT em Conceição do Uruguai fechou e foi para Xinguara. Eu tenho a impressão que essa parte dos cadernos, eu acho que não tem mais. Mas a Aninha talvez possa confirmar ou negar. Ela pode dizer se tem. A minha impressão é que nós perdemos. E era um caderno que era o diário do escritório. Mas o Henri, ele só chega, então, para morar no Pará em 91, depois do assassinato do Expedito. E aí tem um outro tipo de arquivo, que é o arquivo do Henri, o arquivo jurídico. Ele era muito organizado, então ele xerocava os processos. Então, a parte processual, né, então ficou muito mais completa. Então você tem, a partir de 91, algo que os advogados anteriores não tiveram o mesmo cuidado. Então, porque nós optamos por apurar diversos assassinatos. Fizemos uma seleção dos casos mais emblemáticos e o Henri, ele então assessorava os maiores juristas do Brasil, os maiores criminalistas, para esses casos. Então, o Tomás, como é que ele chama? Foi ministro da Justiça, o Tomás Bastos. Tem outro nome, Tomás... Esqueci o sobrenome dele. Marcos Tomás Bastos. Hein? Como é que é? Márcio. Márcio Tomás Bastos. Márcio Tomás Bastos. O Luiz Eduardo Greenhalgh. Então, assim, grandes advogados criminalistas gratuitamente trabalharam conosco. E o Henri, ele fazia o papel de carregar as pedras, porque ele que ia atrás do juiz, ele que ia atrás... E na hora da defesa, ou da acusação, não da defesa, mas do trabalho de auxiliar de acusação, quem falava eram os brasileiros, né, os grandes criminalistas que atuavam, mas ele fazia o trabalho de pesquisar, de estudar, de garantir que ele não se perdia prazo. Então ele carregou as pedras. Esse é outro aspecto que você não pode deixar de levar em conta do Henri, que eram as relações familiares. Ele tem um tio que foi diplomata. Ele era amigo de Danielle Mitterrand. O mundo diplomático todo conhecia o Henri. O Henri era uma referência, porque o tio dele foi
foi da diplomacia e foi secretário dos de Gaulle. Então, assim, uma família rica, né, uma família poderosa na França, que tinha também um pé na política, por causa da diplomacia e das relações com de Gaulle e com Mitterrand. A Danielle Mitterrand veio visitar o Henri no Bico do Papagaio. Nós estivemos com ela duas ou três vezes. As possibilidades também de acesso internacional foram fundamentais graças aos contatos do Henri. Nós já tínhamos alguns contatos, né, mas ele ampliou. E, por exemplo, a Federação Internacional dos Direitos Humanos, que tem sede em Paris, ele que puxou a Ordem dos Advogados de Nanterre, que é uma região de Paris também, que foi super importante, né, nas pressões sobre o governo brasileiro. Então, ele teve um papel muito importante na articulação internacional. Porque quando o Expedito morreu, ficou evidente que não era possível mexer no conflito sem levar em conta dois aspectos, o aspecto político e o aspecto jurídico. Um só seria insuficiente, e teria que ser jurídico e político nacional e internacionalmente. Isso ficou claro para nós, quando nós constituímos os grupos, os comitês Rio-Maria, né? E as relações internacionais do Henri ajudavam seguramente, né? Ele tinha, por exemplo, o pessoal, quando tinha um julgamento, vinha o pessoal de diversas embaixadas, ia para Rio-Maria, ia para Belém, né? Então, gente dos Estados Unidos, da Irlanda, da Inglaterra, da França, acompanhavam os casos de Rio-Maria. Né? A gente tinha trânsito livre nas embaixadas, né? Em algumas embaixadas, né? Porque os grupos de direitos humanos, o setor de direitos humanos dessas embaixadas, tinham uma conexão conosco permanente. Em parte, o Henri foi muito importante nisso, né? Havia articulações antes dele, mas ele reforçou essas articulações. Por exemplo, a entrada na ONU e na OEA, ele teve um papel também. Porque, por exemplo, a minha ida à ONU para denunciar o governo brasileiro, depois a ida do Marcel Lavener, que era presidente da OAB, no ano seguinte, depois a ida do advogado da CPT, o Frigo, né, que foi também a ONU, né, então 3 vezes, né, a Comissão Pastoral até esteve na ONU denunciando o governo brasileiro. Isso seguramente foi graças à Federação Internacional de Direitos Humanos, que tinha sede em Paris, e o Henri tinha contato pessoal. Isso foi muito importante, né? Ele de fato, é uma figura extraordinária. Mas o que me surpreende, Daniel, que não é só Henri, os franceses que estiveram em Conceição do Araguaia, na Diocese de Conceição do Araguaia, são surpreendentemente impressionantes, né? A dona René Delhomme, que vale a pena um livro, né? E sobre ela, Simone de Beauvoir tem 4 páginas lindas, né? Tem a Paulette Planchon, né? Na Floresta também, são figuras impressionantes. Os franceses sempre me impressionaram muito. O Henri foi um deles, né? Mas o outro, o Frei Lourenço, que morou em Conceição do Araguaia, que figura! Né? Eles são realmente impressionantes. O contato dos franceses ali na diocese. São figuras incríveis. E o Henri foi um deles, né? Um deles. Um destes. E o mais importante na questão do conflito fundiário e no combate ao trabalho escravo. Ele virou, sem ele seria muito difícil tudo isso, né? Toda a discussão sobre o trabalho escravo e as conquistas que nós tivemos, inclusive na mudança legislativa, mudança na Constituição, mudança no artigo 149, em grande parte foi um conjunto de fatores, né? Foi ter um Procurador-Geral da República aberto, que é o Aristides Junqueira, que abriu a Procuradoria, tem o caso de Arizona, que é um caso fantástico de redenção, um caso
horrendo de trabalho escravo, e as idas do Henri. A gente ia a Brasília, revezava com ele, mas ele ia mais do que eu, porque eu era pároco, né? E ele não era, e ele também sendo advogado, ele tinha muito mais possibilidade do que eu. Então, as discussões que se deram na Procuradoria-Geral da República em 92 é que possibilitaram em 95 o reconhecimento da existência do trabalho escravo, a equipe móvel, né? Então, assim, e as mudanças legislativas, né? Foram aquelas discussões daquele núcleo que estava discutindo a violência no campo após o assassinato do Expedito. Então, são muitos fatores, né? Mas isso não poderia ser esquecido. Ele foi uma figura interessante, né? Que colocou a vida dele em risco, né? E a solidariedade aos pobres, o compromisso com os pobres, né? Não tem dúvida, né? A pobreza também, né? Frei Henrique não tinha nada, né? A Aninha pode confirmar, o guarda-roupa dele era minúsculo, né? Uma vez eu ganhei uma pasta e ficava preocupado, porque a pasta dele era toda rasgada, toda feia, né? Aí eu falei, bom, vou dar para o Frei Henrique, né? Porque ele precisa, não preciso, né? Ele que vai lá conversar com o juiz, então, dei para ele, falei, não, arruma outra pessoa para dar. Né? Então ele continuou com a bolsa dele, né? Toda desarrumada, né? Mas ele é um estilo do Pedro Casaldáliga, né? O testemunho dele lembra um pouco Pedro Casaldáliga. Não falei demais, desculpa. Obrigado, Padre Ricardo. Jorge Alexandre, a gente encerra esse período na Gláucia, tá bom? Então, Jorge Alexandre agora. Boa noite mais uma vez a todos e todas. Olha, primeiro eu vou aqui brincar um pouco com o Sérgio, né? Bem-vindo aí, Sérgio. Eu também sou professor de Sociologia na rede estadual, né? E você fez a pergunta aí citando o Weber, né? Eu não vou fazer uma pergunta, eu vou afirmar o Frei Henrique me parece muito mais a personificação do homem novo, né, de Marx, né, da produção filosófica de Marx, do homem novo necessário para a construção de um novo modelo de sociedade, né? E isso tantas vezes foi traduzido em termos cristãos, né? Me parece aí que esse conceito de homem divino que o professor Daniel traz para a gente, né, a gente pode, de repente, traçar um paralelo com a ideia de santidade no universo católico, né, que acho que é um pouco isso que o Frei Henrique personifica. Né? O Padre Ricardo falava aí de uma geração de franceses, né? Vou tomar a ousadia de incluir, pelo pouco que eu conheço, duas figuras nesse rol. Eu acho que talvez seja muito mais uma questão da geração, Padre Ricardo, porque se eu falando desses nomes, me veio à cabeça o Bispo Emérito de Viana, Dom Gilles Mapu, né, que me pareceu ser uma pessoa também muito comprometida na história de vida no estado vizinho, né, no Maranhão. E aqui no Rio, não no catolicismo, mas no candomblé, uma figura que foi muito importante para a preservação da memória afro-brasileira, que foi a Yalorixá Gisele Almirandeua, né, que veio para o Brasil a fim de pesquisar essas religiões, sendo orientada pelo Roger Bastide, né, e acabou se convertendo ao candomblé. Né, e eu acho que dentro do universo das religiões de matriz africana tem muito desse espírito também no exercício da liderança, né, do protagonismo da vida religiosa, né, da manutenção e da luta do povo da Baixada Fluminense em certo aspecto. A minha pergunta é muito simples, Daniel. Eu queria que você pudesse relatar o que alegam os detratores de Frei Henrique para chamá-lo das coisas que chamaram, né, que você relata. E eu acho que todo mundo aqui deve compartilhar as mesmas posições, né, do porquê de uma perspectiva tão favorável ao Frei Henrique, mas me salta aos olhos aí um pouco querer saber o que passa na cabeça dos detratores, né? Acho que entender o campo oposto é importante para a gente pensar. E para finalizar, né, essa realidade tão dramática da questão agrária, né, que envolve o agronegócio, que envolve a atividade sindical rural, que envolve as questões ambientais, né? Elas podem parecer um tanto quanto distantes de nós, porque a gente está falando aí de uma região, da região norte, né? Mas o mapa mostra que isso está muito presente nas regiões litorâneas, né? E inclusive aqui no estado do Rio de Janeiro também, região de Campos,
né? A região da Diocese de Itaguaí sofre muito também com isso, né? Claro que o número de assassinatos é em menor escala, mas é também a perseguição aqui, né? E assim, qualquer coisa que possa vislumbrar nesse sentido da luta pela posse da terra, pela redistribuição agrária, isso aqui no Rio de Janeiro se tenta cortar na raiz, né? Falo isso de família, porque a minha comadre é professora da UF de Campos, e ela, por começar a desenvolver o trabalho na UF de Campos com o MST, ela já recebeu alguns recados lá da elite agrária da cidade de Campos. Obrigado, Jorge. Eu gostaria de consultar a Ana. Ela fez algumas intervenções muito positivas no chat. Se ela gostaria de compartilhar também no microfone as intervenções dela e depois a gente passa a palavra para a Gláucia. Que tal, Ana? Oi? Oi, Ana, estamos te ouvindo. Não, obrigada. Eu acho que o Daniel, o Ricardo, já fizeram colocações que ajudam um pouco a perceber a importância desse estudo que está sendo feito aí pelo professor Daniel e a Cleonice, né? Eu agradeço aí a oportunidade, tá? Obrigado a você, Ana. Então, a professora Gláucia, e a gente encerra essa rodada para dar tempo também do Daniel responder. Eu gostaria de saber se você já entrevistou algum membro da igreja local, da diocese local, e se da igreja, da instituição, em relação à sua pesquisa. Ela está dentro daquilo que você fala de apoio ou de crítica em relação à figura do Frei Henri? Posso, Leandro? Tá, vamos lá, então. Muito obrigado a todo mundo que se dispôs aí a falar alguma coisa e até, de fato, quem ainda está pensando ou, enfim, ficou um pouco inibido de falar, eu agradeço muito. Para começar, o que o Paulo observou, o Paulo e o Jorge aí são dois sociólogos e eles que lutam entre eles aí, de weberianos e marxistas. Eu não sou sociólogo, então eu não vou comprar a briga deles. Mas, de fato, Paulo, a ideia dessa liderança carismática de Weber traz alguma lembrança. Eu teria 100% de segurança em te dizer que não é isso e não tem a ver se eu tivesse feito um estudo profundo sobre as lideranças carismáticas, mas não foi isso que eu fiz. Eu fui para um outro lado, até porque eu estava numa cultura mediterrânea antiga, então o caminho que eu percorri foi outro. Mas não me parece ser o caso de uma liderança carismática, né? Eu acho que tem outras condições materiais necessárias para que essa liderança exista e para que ela se coloque como um ponto de relevância social. Então, não me parece ser o caso. Ou também o caso, como o Jorge comentou, de Homem Novo, de Marx, né? Parece que há um paralelo, de fato, muito mais que acompanha muito mais de perto a ideia de santidade. Inclusive, essa expressão, Theos aner, ela é uma expressão grega criada. A documentação antiga traz Theos anthropos, que é um humano, né? Mas essa é uma criação do início do século XX, um intelectual alemão chamado Rudolf Bultmann e os discípulos dele, depois de Dibelius, que criam essa expressão. Então, muitos autores, ao longo do século XX,
quando tratam, sobretudo, no período convencionado de ser chamado de história medieval, chamam de santos. Então, para mim, a distinção está em alguns aspectos básicos. O primeiro deles é exatamente essa ideia da marcação religiosa dessa expressão, né? Então, é incompatível com o método científico você classificar e legitimar a ideia de uma santidade. Então, isso, do ponto de vista científico, é um impeditivo. Quer dizer, eu acho que algumas pessoas confundem a ideia de, não, isso é provado cientificamente. A ciência é um tipo de saber, não quer dizer que é o todo, o total, que a ciência é a última palavra de tudo. De fato, não é. É uma forma de saber. O saber epistemológico é uma coisa, o saber da fé é outra coisa. E os saberes são distintos. Então, a gente precisa saber o nosso cantinho também, né? O cientista ele não pode querer ser o topo da sociedade do conhecimento, porque não é. É só uma parte dele. Então, tem essa questão epistemológica que me impede de caminhar por esse lado do santo, da mesma forma que me impede de falar sobre hereges e heresias. Isso é um juízo de valor, e ciência não tem que fazer juízo de valor. Então, tem alguns impeditivos nesse ponto. Há uma diferença significativa entre um ser humano divino e um divinizado. Há uma diferença significativa aí. A própria trajetória de construção do conceito de um ser humano divino e de um divinizado caminham para lados completamente opostos. Então, como a gente tem pouco tempo, eu não posso me aprofundar muito nas coisas, eu repetiria uma ideia do Leonardo Boff, que ele falava que Jesus ele era tão humano, mas tão humano, que chegava a ser divino. E aí essa ideia da humanidade divina, no sentido de que tipo de características ela reverbera, é que está mais próximo daquilo que eu trabalho, sabe? Então, se a gente pega a ideia de um reino de Deus, não um reino que virá, um reino que já está, porque Jesus fala que o reino está aqui, o reino está realizado, que é um reino onde não tem fome, onde não tem injustiça e onde as pessoas partilham fraternalmente do mesmo espaço, né? Então, esse reino ele foi instaurado por algumas pessoas ao longo da história que compraram essa ideia e tentaram fazer com que esse reino fosse viável. Porque a ideia de uma segunda vinda de Jesus ela é um argumento conservador por demais e bastante pessimista do ponto de vista antropológico, né? Como se os seres humanos não fossem capazes disso. Então, comprar essa ideia é, de alguma maneira, partilhar de uma ideia de um reino que está posto e, portanto, isso seria um tipo de humanidade, como diria o Leonardo Boff, uma humanidade tão humana que chega a ser divina. Então, é um pouco nessa linha, assim. Sei que não está muito bem detalhado e explicado, mas é um pouco nessa linha. Eu nunca, viu, professor Ricardo, a ideia dos dois arquivos é incrível, essa ideia, porque o acervo da CPT, para nós que eu digo, eu e Cléo, que estamos ali há pouco tempo, né? Mas a Aninha conhece aquilo ali de trás para frente, de cima para baixo. A Aninha conhece muito bem, sabe tudo, conhece onde estão as coisas. Mas, para mim, essa distinção metodológica de pensar o arquivo em dois momentos, eu nunca tive essa oportunidade ainda, porque o trabalho com arquivo ele ainda é muito incipiente, né? Nós empenhamos uma boa quantidade de tempo para definir critérios, definir espaços e como fazer, como organizar esse material. A gente agora, nesse período mesmo, a gente faz cursos de arquivo, de armazenamento, de acervo, porque a gente tem que jogar nas 11 posições. Assim. A gente cobra o escanteio e corre na área para apreciar, porque não tem arquivista, não tem ninguém que saiba fazer esse tratamento, não tem espaço, não tem recurso para acondicionamento do material. Muito material acaba sumindo, as páginas, a impressão vai apagando. Então, a gente encontrou já várias páginas completamente brancas, porque o que estava escrito sumiu. E, enfim, a gente tem
condições materiais bem difíceis, né, para fazer isso. Então, eu não tenho uma leitura do acervo inteiro, não tenho. Eu sou muito recente nessa pesquisa, né? Então, por isso que a gente tem muita vontade também de um dia te ouvir, né, numa conversa, numa entrevista e tudo, para a gente entender mais e melhor como que esse espaço está constituído, né? Mas é uma ideia fantástica de pensar esses momentos do arquivo e começa a fazer sentido para algumas coisas assim que a gente vê, né? E esse acervo também, ele está muito, quer dizer, tem uma parte na universidade, tem uma parte na CPT, tem uma parte na casa da Aninha, tem uma parte no escritório. Então, de fato, é muito valiosa essa informação, justamente por não conhecer esse acervo. Eu acho incrível essa obra, né, que vai ser publicada com os depoimentos. A pergunta da Gláucia, né, o que essas pessoas falam? Né? E o próprio Jorge também perguntou isso. O que essas pessoas falam, esses detratores? Uma das coisas que as pessoas mais fazem é esse discurso que a gente está acostumado a ver recentemente no Brasil, negacionista. Não tem escravo mais no Brasil. Não existe esse negócio de... Uma das pessoas com quem eu conversava, que é um médio fazendeiro aqui da região, ele me falava o seguinte, olha, os trabalhadores, quando vão para a fazenda, que os gatos, eu não sei se todos aqui estão familiarizados, se todas e todas já tiverem, me perdoem, mas só para quem não conhece, mas os gatos são aquelas pessoas contratadas pelos fazendeiros para regimentar trabalhadores e levar para as regiões do trabalho e controlar, uma espécie de um capataz, alguma coisa assim. Tanto que na Secretaria de Assistência Social da cidade de Xinguara, nos cartazes de oferta de emprego, semana sim, semana não, tem lá uma entrada que chama capataz. É uma profissão que se emprega bastante ainda aqui. Então, esse fazendeiro falando, né? Esses gatos, eles levavam os trabalhadores, mas os trabalhadores iam para lá sabendo quanto custava a diária, sabendo qual era o trabalho para fazer. E assim, você vai para a roça, você não vai ter conforto mesmo, você vai dormir numa cabana, você vai dormir num lugar. Quer dizer, então, você explicar para essa pessoa os elementos que fazem com que aquele trabalho seja análogo à escravidão, explicar para essa pessoa direitos trabalhistas, em parte, esses detratores são pessoas que nunca conheceram essa realidade. A pessoa nunca teve dimensão do que é uma carteira assinada, férias, 13º, ela nunca teve isso. Então, na cabeça dela, naturalizou que é normal você ir a qualquer lugar para fazer um trabalho e dormir num pau-a-pique, numa rede, só com uma tendazinha cobrindo. É naturalizado. Então, aí, viu, para o Paulo e para o Jorge, que são sociólogos aí, eu gosto muito das ideias do Bourdieu, dessa construção de um repertório cultural de mundo. Na live que eu mencionei, que o professor Ricardo falava, ele teve um momento que foi muito marcante, que ele falou que os juízes, em grande medida, ou não gostam, eu não sei se eu estou fazendo a referência precisa, tá? Mas ou não gostam ou sequer conhecem os pobres. Não faz parte da vida, do repertório cultural dessas pessoas, o repertório e a vida cultural de pobres. Então, são dimensões bastante distintas. Então, parte dos detratores que compõem as altas camadas de elite das cidades aqui no entorno são proprietários de terra, naturalizaram que o trabalho na roça é assim mesmo e está tudo bem. Por que o Frei Henri é um problema? Porque, no fundo, ele queria conseguir dinheiro aqui trabalhando, ele queria conseguir terras, ele queria conseguir vantagens. Aí a gente que está assim, pensando, que a gente está aqui refletindo, fala assim, não, mas olha só, a família desse homem nunca ia precisar de posse, de bem nenhum, de lugar nenhum. Só que eu acho que todo mundo aqui
já teve alguma experiência nesse Brasil mais recente de conversar com alguém absolutamente irracional. A pessoa pensa que o mundo em volta dela é a mesma coisa para o universo. Então, você fala, não, olha, a família do Frei Henri era uma família bastante bem colocada socialmente, tinha bastante recursos. Sim, a pessoa não está nem aí, ela, não, tudo bem, mas ele queria mais. Então, é um argumento irracionalista, né? E, então, assim, conversando com muita gente, isso é uma parcela, é a parcela negacionista e racionalista. A outra parte dessa turma mais de elite é a própria noção de propriedade privada, né? Então, assim, olha, eu tenho aquela fazenda, a fazenda é minha. Sim, mas como é que você conseguiu essa fazenda? Não, meu pai chegou aqui no ano tal, ocupou, então agora ele é minha. Ou então, os menores, né? Tem muita gente que trabalha aqui no seguinte sentido: você pega uma porção de terra, pega o gado novinho, aí cria, engorda e depois vende, ou abate, enfim. Muita gente faz isso. Esse pessoal fala, não, mas eu comprei essa terra. Sim, você comprou de quem? Cadê o documento dessa terra? Não tem. Então, do ponto de vista social, a compreensão e a leitura de mundo que se tem, ela é extremamente precária e em muitos casos você só lógico que dá um embrulho no estômago, mas você tem que só ouvir mesmo. Só ouvir o que essas pessoas estão vendo, como elas estão vendo e pensando o mundo. E outra parte de detratores são pessoas que pensam o mundo a partir sempre dessa lógica do obter vantagem, obter alguma coisa. Então, Frei Henri, nesse sentido, então, seria um oportunista, porque advogava para pobres, para ganhar um dinheiro mais fácil, porque ele tinha todo um conforto dado pela igreja, porque ele viajava, etc, etc. Então, não importa muito a nossa opinião sobre isso, sabe? No sentido de uma pesquisa. É entender como que socialmente se constroem essas imagens. Então, seja para fazendeiros ou para terratenentes, essa galera que faz parte de uma elite local, que tem lojas e que tem 5, 6 famílias, essas elites são as mesmas que compõem uma base significativa da própria igreja, que a Glaucia perguntou. Então, quando se toma a decisão de derrubar uma casa em um espaço onde a CPT funcionava para construir um salão de festa e colocar, enfim, a CPT lá numa salinha, quer dizer, nem ter espaço, no fundo, está se fazendo uma opção bem evidente. É mais importante eu fazer uma churrascada num salão, fazer um casamento no salão, do que fazer uma obra que dê condições materiais para uma pastoral como essa se desenvolver. São opções bastante evidentes, né? Então, não é necessário, numa cidade com 40 mil habitantes, ir até a igreja. O responsável pela igreja, já tentei conversar com ele, mas nunca fui recebido. Mas conversar com as pessoas que, de alguma maneira, são a voz que organizam as escolhas que a igreja faz, são essas pessoas, donos de loja, donos de hotéis, de fazendas, e essas pessoas têm uma opção muito clara, opção pela propriedade privada, opção pela precarização de um trabalho, porque, assim, isso eu queria também chamar a atenção, nem sempre essas pessoas estão fazendo algo conscientes, algumas pessoas até escutam, quando você fala, olha só, se você naturalizar que o trabalho na roça é assim, portanto as pessoas têm que continuar vivendo assim, isso é um erro. Por essa razão, a pessoa ainda te escuta. Mas são raros os casos, né? Eu também vi, professor Ricardo, a ideia das relações políticas, né, da diplomacia e tudo, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, vendo como há muita fluidez nesses espaços, né? Contatos, viagens, quer dizer, imagina que fosse um cidadão particular fazendo isso não é barato, isso não é fácil. Então, isso também chama atenção.
é muito difícil hoje eu falar sobre esse tema, por isso que no título lá que o Leandro pediu, eu coloquei uma pesquisa que está começando, está em construção, porque eu não tenho uma pesquisa em construção, eu não tenho corpus documental, e vai demorar um pouco para tê-lo nas mãos. Então, eu poderia fazer afirmações mais categóricas, né? Mas esse, de fato, sem dúvida nenhuma, é um aspecto. Por que Frei Henri nunca foi assassinado? Parte dos relatos dá conta que as pessoas tinham medo porque ele era padre, diferentemente da irmã Dorothy, que não era. Então, bom, ela não é padre, não tem problema. Agora, Frei Henri, como ele é padre, cara, não dá certo a gente fazer isso. Não vamos fazer isso, não. Então, um dos elementos também aparece aí, que é a questão do sacerdócio. Então, são vários pontos que vão compondo essa equação, né? Mas, de todo modo, se você vai hoje em Curionópolis, é um município aqui próximo, que leva esse nome por causa do Curió, que veio pacificar a região na ditadura, etc. Mas ali próximo tem um acampamento sem terra que leva o nome do Frei Henri. E lá é construído tem uma construção lá onde está depositado os restos mortais, né, do Frei Henri. Tem toda uma estrutura lá e tal. Então, é um outro tipo de informação, de documento, dentro de um assentamento que não tem nenhuma casa de alvenaria, tem onde o corpo os restos, né, estão depositados, tem lá uma construção de alvenaria. Então, isso também fala um pouco sobre essa realidade, né? E impressiona muito também, por outro lado, um homem que ficou diante de várias embaixadas, de várias relações políticas significativas, de trânsito, aparentemente, pelo que a gente vê, em qualquer lugar do mundo, de forma livre. Não parece ser um problema, ou não parecia ser um problema para ele ter acesso a custos de viagem ou as próprias viagens. E, no entanto, a vida e a trajetória dele foi essa. Eu gostei muito dessa metáfora, de carregar as pedras, né, de ficar nessa vida, né, nesse ritmo. Então, eu acho que isso é bem significativo também. Pelo que eu notei, eu acho que foi isso, né? Eu não sei se tem mais alguma outra coisa. Daniel, só posso complementar um pouquinho? Sem dúvida. Eu acho que tem que levar em conta o seguinte: o Henri, ele não era bom orador, e ele nunca falou bem português. Então, por exemplo, no tribunal de júri seria impossível, não funcionaria, né? Ele era uma pessoa que falava o português, ele sempre falou mal, muito mal português, né? Então, acho que isso também o protegeu de certa forma. E não pode esquecer outra coisa, a ditadura e pós-ditadura. Quando termina a ditadura, aparece uma sociedade civil também no sul do Pará. E a universidade revolucionou tudo, virou tudo de cabeça para baixo. Então, o papel da universidade em Conceição do Araguaia, em Redenção, em Marabá, e agora até tem Xinguara, né? Isso aquele pensamento unidimensional que era reforçado pela Rádio Nacional da Amazônia, né, que todos os padres eram comunistas, todos os agentes pastorais eram terroristas. Então, assim, houve uma publicidade fortíssima naquela região. Mas quando termina a ditadura militar, o sindicato, a diretoria vai poder tomar posse e começa a ter outros discursos. Quando a universidade chega, é uma revolução. É verdadeiramente uma revolução, porque era a primeira vez que alguém que não era mais só a Igreja Católica falava que o latifúndio era criminoso, que tinha uma possibilidade de uma visão diferente da realidade. Porque até então era um discurso predominante e se aproximar de um padre ou de um agente pastoral era se aproximar de alguém que tinha uma doença terrível que pegava, que matava. Então, ser padre na região não dava nenhum prestígio, tirava todo o prestígio. Pelo menos um padre comprometido, né? Não tinha nenhum prestígio. Um agente pastoral da CPT não tinha nenhum prestígio, salvo com os pobres. Mas assim, a classe média, que aqui no Rio seria pobre, né?
A classe média aí é rica, né, comparado com os miseráveis. Então, essa classe média, que eram os comerciantes, os funcionários de banco, a maioria repetiu o discurso que vinha da Rádio Nacional e da ditadura. Mas tem uma mudança, uma transição com a chegada da Universidade Federal na região. Isso muda muita coisa. E por isso eu acho o seguinte, quando foi perguntar, mas quem fala mal do Franri, por que fala, né? Se fosse antes, você só ia ouvir falar mal dele, né? Provavelmente algumas pessoas elogiam, e são até gente de classe média, né? Porque chegou a universidade aí, né? E chegou o grupo de direito humano aí. A OAB, por exemplo, instituiu um prêmio João Canuto. Quem imaginaria um negócio desse? Os advogados odiavam o Freire. Agora os advogados queriam um prêmio João Canuto. Teve mudança. A presença do Vargas é uma revolução na região. Isso era impensável, né? Ele, ainda mais sendo freelancer, porque o Vargas não foi levado lá pela Comissão Pastoral da Terra, não foi levado por um grupo. Então, nesse sentido, ele é um freelancer. Então, realmente, você vê como mudou. Então, esse componente também não pode ser esquecido. E a presença do MST, que é outra novidade. Que no início não havia. Sem dúvida, eu te agradeço muito, viu, por essa chance de escutá-lo mais de perto, e eu espero que a gente consiga depois ter um momento mais né, longo para a gente fazer isso também, até porque essa semana que vem mesmo aqui na universidade vai acontecer um evento, viu, Leandro? Desculpa eu falar isso aqui, mas é um evento online, então se qualquer pessoa tiver interesse, é uma semana acadêmica que o nosso instituto está organizando. E no dia 2 de setembro, o professor Ricardo será um conferencista que vai falar exatamente dessas questões. Vai ser transmitido no canal do YouTube da universidade. Então, assim que tiver o link de transmissão, eu posso encaminhar para o Leandro. E como eu não tenho contato, né, não conheço a maioria, se o Leandro fizer essa gentileza, por favor, de compartilhar. A gente, quando organizou a semana acadêmica, a gente pensou com muita luta também, porque, assim, eu entendo a fala do professor Ricardo de que, de fato, a entrada da universidade foi importante. Mas o instituto aqui, onde eu trabalho, tem 4 cursos: Geografia, História, Medicina Veterinária e Zootecnia. Então, é um instituto em que a gente, por exemplo, lutou para conseguir colocar cota num concurso. Porque a universidade, ela trouxe... E aí eu me lembrei muito, que eu não mencionei, o professor Ayrton Pereira também, né, que é uma figura incrível, professor também, só que ele é professor da Estadual do Pará. Ele não é da Unifesp, mas é um professor fantástico, que tem publicações na área, que isso sim, essa postura fez uma mudança significativa na região. Mas agora também, nesse período, a gente tem os colegas da engenharia, os colegas da geologia, os colegas das agrárias, que também estão se colocando de maneira bastante incisiva, sabe? Então, nós temos hoje várias disputas, e eu acho que é bastante significativo a gente ser capaz de resgatar e de colocar essa imagem da universidade, para que a universidade esteja com essas escolhas, e não com a possibilidade de, entre aspas, vender a universidade para os fazendeiros, né? Então, de fato, não tem sido uma coisa muito fácil lidar nesse contexto. Mas eu agradeço muito ao professor Ricardo, mas a todos, né, assim, e Raymond também, muito obrigado. E eu me desculpe se eu me alonguei demais ou se coisas, enfim, não foram bem exploradas, mas, de novo, Raymond, obrigado, Leandro, pelo carinho, pelas conversas ali no WhatsApp, sempre muito atencioso. E um prazer enorme, viu, encontrar com todos aqui, todas. Leandro, fique à vontade para passar meu contato para qualquer pessoa que se interesse, que queira conhecer algo, falar algo. Eu vou estar sempre à disposição e agradeço demais mesmo. Nós aqui te agradecemos muito, Daniel. E, aliás, você nos abriu aqui muito a curiosidade sobre essas questões que você pesquisa, sobre a pastoral
a CPT, né? E no dia 2, certamente, muitos de nós estaremos atentos aí ao evento aí da universidade. Dia 2 será que horas, Daniel? Ramon, é dia 1º, 2 e 3. São 3 dias de evento. Dia então 2, Ricardo vai estar, né? Manhã e tarde. Mas no dia 2 é dele, é um debate. Vai ter uma outra professora da universidade, a professora Idelma, que ela tem muitos trabalhos sobre migrações aqui na Constituição da região. Então, acho que vai ser um dia incrível para a gente ouvir. Minha presença é dia 2 de manhã, 9 horas da manhã. Que bom. Vamos acompanhar o Padre Ricardo, então. Pois é, eu também... Então, a gente não tem concorrência no dia 2, né, pessoal? Nós podemos participar, né, do evento da universidade e, de noite, a gente se encontra novamente para comemorar o aniversário do Raymond, né? 60 anos. Não tem Eu já concorrência. disse que só vou... Eu e Rosilene. Eu já disse que só vou se o Raymond acionar o Zé Delivery. Porque essa história de ficar vendo os outros comer bolo pela tela não é boa, não. O problema é que está marcado por horário que eu dou aula. É à noite. Se dá aula à noite, né, Ricardo? Eu dou aula de 6h30 a 8h20. Se depois de 8h20 ainda tiver alguma coisa, aí eu pego... Nós vamos te esperar para os parabéns. Tem uns amigos que vão tocar, vão fazer uma live bem gostosa. Podia gravar. Nós vamos te esperar, Ricardo. Grava aí, Leandro. Mas, pessoal, acho que a gente podia também, Leandro, Daniel, Padre Ricardo, pessoal, podíamos acolher aqui as pessoas que vieram, né? Lá de Xinguara. Nós temos aí, né, Daniel? Você tem aí, acho que está conosco aí a Ana, que é de lá, né, Ana? Dá boas-vindas a ela, a Aninha. A Lidiane é de lá também, eu acho, não é isso? Lidiane também. A Aninha é a agente da CPT, né, que está aqui também tanto tempo quanto o Frei Henri esteve, assim, e é uma pessoa fundamental, uma pessoa incrível. Então, a Aninha, ela está aqui, sim. A Cleo Rezende, a Cleonice, né, que é a estudante do curso Cleo, se você puder, dá um oi para o pessoal aí na câmera. A Cleo também é muito tímida, mas é uma estudante incrível e tem sido uma grande parceira no trabalho. Eu não sei, viu, Raymond? Eu não tenho certeza se a Lidiane que aparece foi a mesma que trabalhou aqui como advogada por uns meses, mas eu não sei se é ela. Mas o que eu estou vendo aqui na minha tela são essas pessoas. Bacana. Que sejam todos Eu só queria dar informação sobre a Aninha, porque a Aninha é muito tímida, parece. Ela não fala, parece. Não está querendo falar. Mas a Aninha, ela trabalhou com Dom Pedro Casaldáliga, ela foi para São Félix do Araguaia, ficou lá alguns anos. Depois ela foi para Conceição do Araguaia, nós moramos juntos alguns anos, até 88, nós moramos na mesma casa, Aninha, Heloísa e ela. E depois, quando eu saí de Conceição do Araguaia, a CPT saiu de Conceição e foi para Xinguara, ela continua. Então a Aninha está lá naquela região, menino, é muito tempo, porque eu cheguei em 77, ela deve ter chegado acho que em 75. No Mato Grosso. No Pará, ela chegou depois de mim. Né? Mas a Aninha está naquela região mais de 40 anos. Né? Não sei, não, 40 anos não. 40 anos. 50. Ela está há muito tempo lá. Ela deve estar quase... Eu sempre te pergunto, porque eu me esqueço, você foi que ano, Ricardo, para lá? Eu fui em 77. A Aninha deve ter ido em 75, não é isso, Aninha? Está me ouvindo? Acho que ela foi para o Mato Grosso, né? Para São Félix do Araguaia, para a Lazia do Pedro Casaldáliga. E ela foi para Conceição, eu acho que em 78, 79, nem lembro mais. Mas eu a conheci quando ela morava no Mato Grosso, porque nós tínhamos o mesmo regional da Comissão Pastoral da Terra, né? Que pegava o norte do Mato Grosso, o atual Tocantins e a prelazia de Conceição do Araguaia. Então era um regional só, que era maior do que a Alemanha unificada. Olha só. Região bem grande. O Daniel, só para... A Aninha quiser abrir o microfone, a Cleo também, seja muito à vontade. Mas nós aqui, depois que terminamos, Daniel, é a hora, assim, hora do cafezinho na cantina, aí os assuntos vão surgindo, né? Está aqui também conosco hoje, pela primeira vez, o César Ribeiro, que é meu colega lá da pós-graduação do UFRJ,
né? Fizemos a mesma matéria com o Daniel agora. César é um companheiro aqui, servidor da Prefeitura do Rio de Janeiro. Prazer grande ter ele aqui conosco. Convidei para ele vir todo final de semana que ele quiser. Aliás, todos estão convidados todo final de semana. Muito bem-vindo, viu, César?